Qual é a frase que a gente falava, o Jaider? A liberdade? De quê? Liberdade? A liberdade custa caro, Rapaz, meu lindo. A gente... Liberdade custa caro. Tipo assim, eu comprei a sua por 3 meses. Segura aí. Marketing político, Denis. A gente tá falando de marketing político. A gente ralava, ganhava grana boa, cara, mas ralava pra caraca. Tá gravando já, então não gera prova contra vocês não, beleza? Opa. Hoje é complicado. Então vambora. Aces, quinto andar. Pessoal, eu pedi pro Jaider convidar vocês de novo, pra vocês entenderem o contexto, né? Como boa parte da galera que tá com a gente empreendendo tem ali uma idade de 25, 35 anos, esse assunto surge nas conversas informais. Porque o cara tá tocando na empresa, mas ele também quer casar, também quer ter filho. Tem uma microcomunidade para discutir paternidade dentro da Aces ali, com os caras que são pais. Chegou numa terceira pessoa que me perguntou se era hora ou não de ser pai. Eu falei, bicho, não vou ficar respondendo isso não. Aí eu perguntei pro Jaider, eu falei, Jaider, o Alex tem filho de quantos anos? Ele, não, o Alex tem filho de 30 anos já. Eu falei, cara, então a gente vai ter uma escala muito boa. É verdade. A gente vai conseguir responder como é na primeira infância, como é recém-nascido e como é depois quando eles saem de casa, se saíram do caso. Eu tô preocupado aqui se minha filha vai começar a andar. Alex tá preocupado já com o casamento da filha, cara. Já, cara. Você vê que... São 3 fases. Imagina, 25, 19 e 4. Pessoal, vamos começar então. Aquela rodada básica de apresentação, depois a gente já entra no tema, beleza? O episódio de hoje é um oferecimento do programa de aceleração da Aces Inovação. Se você tem uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, estando em contato com outros CEOs, com empresas que investem em inovação e especialistas de diversas áreas, a Aces é o lugar certo para você. A gente coloca a mão na massa junto com você, oferecendo orientação individual, descobrindo a melhor versão da sua ideia e, claro, contando com o apoio de toda uma rede de inovação da qual você pode fazer parte. Quer saber mais? Entra no site aces.com.br e venha conversar com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast. Hoje estou começando um podcast um pouco diferente, com uma galera que vocês provavelmente já conhecem, porque já saiu o episódio sobre design. E a gente trouxe o mesmo time, que é aquele time bacana, mas para discutir uma coisa hoje tangível à vida de todo mundo, que é a paternidade. Para você que está me ouvindo falar há quase 2 minutos e não sabe quem eu sou, meu nome é Denis Ferrari, sou CEO da Aces Inovação e o host desse humilde podcast. E estou aqui com 3 caras, 3 pais que vão contar hoje um pouco da sua experiência sobre paternidade. O Jaider, que já é a figurinha repetida aqui no podcast. Tudo bom, Jaider? Beleza, Denis. Como o Denis falou, meu nome é Jaider, para quem não conhece. Eu sou publicitário e designer aí há 20 anos, não que eu seja velho. Sou pai da Olivia, né? Vou contar algumas experiências aí que ela tem me proporcionado aí nesses 4 meses, né? Na data de hoje, que a gente está gravando o podcast, ela faz 4 meses depois de amanhã, né? Eu não sei quantos meses ela vai ter aí na hora que você ouvir o podcast. Mas, enfim, é isso. Vão ser os currículos mais diferentes aqui que você vai ouvir agora. E aí, Paulo, tudo bom? Beleza, galera? Boa noite, né? Bom dia, boa tarde a você. Tô até rindo que eu tô fazendo conta até agora, tentando descobrir a data de aniversário da Olivia. De hoje de primeiro a fazer aniversário depois de amanhã, 2 dias depois de hoje. Galera, meu nome é Paulo Nogarol, eu sou esposo da Luísa Molo. E juntos a gente cuida do João Rafael, nosso filho de 3 aninhos. Sou designer, tenho um escritório criativo junto com a Luísa. E você, Alex? Pois é, estamos aí, Denis. Fala, moçada, tudo em cima? Eu sou Alex Fleming, eu sou publicitário, designer gráfico e ilustrador. Tenho uma experiência de mercado aí de mais de 20 anos, 22 anos, para ser exato. E eu sou pai de 3 filhos lindos, 3 bebês. A Fernanda com 25 anos, a Isabela com 19 e agora o Gustavinho com 4 anos de idade, que é o meu foguete aqui em casa ligado na tomada. Show! E para você que nunca me ouviu falar disso, eu sou pai da Lorena, que tem 2 anos completados agora no dia 23 de setembro. Inclusive esqueci a data de aniversário dela e a gente vai discutir se eu sou um bom pai ou não.
mas como foi a segunda vez que aconteceu na minha vida isso, eu ainda tenho uma desculpa. E também vou ser pai do Rafael. A Yara tá grávida do nosso segundo filho. A gente tá nessa semana exatamente no meio da gravidez. Estamos na 20ª semana. Tá tudo bem. Não sei se eu fiz bem em ter um segundo filho. A gente vai discutir isso um pouco aqui. Tô passando por uma experiência próxima a que o Jaider passou, porque a Mari ficou gravidez na época de corona, né, Jaider? Você passou uma boa parte da gravidez ali em corona já, né? Na verdade, os últimos 2 meses, né? A Olivia nasceu em junho, os hormônios estavam à flor da pele, né? Foi ótimo. A gente está passando esse período de gravidez agora na quarentena. O Rafael vai ser filho de quarentena. A gente fica mais em casa e a internet volta e meia cai. E aí a gente não tem muito o que fazer, então nasce o Rafael. Para começar, e aí vou fazer um disclaimer inicial aqui. A gente também vai falar sobre maternidade, mas obviamente que não vão ser esses 4 camaradas aqui barbados. A gente vai ter um time de mães para falar especificamente sobre maternidade. Mas eu queria começar falando da experiência de vocês na gravidez. Como foi acompanhar as digníssimas de vocês durante a gravidez? Como foi esse processo para vocês? Obviamente que foi o mais complicado para elas, mas como a gente é um pouco fresco, um pouco melindroso, geralmente é um pouco difícil para a gente também. Então, Alex, não sei se você lembra como foi, mas eu queria que você começasse aí como patriarca, dizendo pra gente, cara, como foi aí? Você lembra? Lembro exatamente. Cara, na verdade, assim, foi bem de boa pra mim. Primeiro que eu sou um cara muito calmo, muito tranquilo. E além disso, a casa da minha mãe era uma loucura, assim. Era um entra e sai de gente. Inclusive, já tivemos algumas grávidas na casa da minha mãe, mas não de filhos meus. É que minha mãe sempre foi aquela pessoa muito acolhedora. Ah, fulana tá grávida, brigou com o marido, não tem onde ficar. A Alex era parteira. Era quase, cara, na moral. E aí, assim, eu já tinha alguma certa experiência em acompanhar a mulher grávida e também recém-nascidos. E aí, cara, quando foi a minha vez, eu tinha uma certa maturidade, apesar de ser muito novo, e eu tinha consciência que eu tinha que lidar muito bem com aquilo, porque a minha ex-digníssima, só para deixar claro aqui para a galera que acabou que eu não falei, as minhas 2 filhas são do meu primeiro casamento, e agora o Gustavo é do meu segundo casamento. Então eu vou falar de 2 mães aí. E assim, a primeira, a minha ex, ela era um pouco irritada, e a gravidez também deixou ela um pouco irritada. Porém, ela é aquela pessoa que vivia dizendo a frase que gravidez não é doença. Rapaz, era difícil manter ela parada. Então, assim, eu ficava mais preocupado do que ela, mas consegui levar de boa. E a segunda gravidez, aliás, não a segunda gravidez, né? Porque as 2 foram parecidas, da Isabela e da Fernanda, nesse quesito. Vou falar agora do Gustavo, que foi o meu segundo casamento. Também para mim foi super tranquilo, porque eu já tinha experiência. A minha esposa, mãe de primeira viagem, ainda não tinha tido filho, e a gente teve algumas complicações. O meu primeiro filho com ela, a gente perdeu. E aí o Gustavo é o segundo, que vingou, digamos assim. E, cara, ela foi muito bem acompanhada, a gente teve um reforço muito bacana da médica dela, que já acompanhava desde o início, e, cara, assim, foi super tranquilo. Todas as gravidezes que eu passei foram momentos da minha vida bem tranquilos assim. Então eu levei super de boa. Uma coisa legal de você falar aí, eu tive uma experiência próxima disso. A Yara, inclusive já fica o convite aí para o programa sobre casamento, a gente vai trazer você também. É o mais casado aqui em quantidade do time. E é meio maluco isso, assim, porque a Yara engravidou 3 vezes. A primeira gravidez não foi à frente naquele aborto espontâneo que estatisticamente é anormal, mas psicologicamente é pesado quando você quer muito, né? Pra gente foi muito difícil. Me pego pensando como seria até hoje. Como a gente passou por essa experiência 3 vezes, assim, no meu caso, com a mesma mulher, foram 3 experiências completamente diferentes a nível de sintoma, a nível de até agressividade, e aqui eu vou colocar um marco que eu vou deixar um pouquinho pra frente. Eu achei que a minha mulher não era mais brava de nós 4, mas eu mudei de ideia essa semana e vou contar o final. Só esclarece um negócio aí. 3 gravidez somando com agora do Rafael, né? Ou foram relacionados aos abortos? Abortos foi 1, né? Foi um aborto espontâneo, aí teve a gravidez da Lorena e agora tá tendo a gravidez do Rafa.
Porra, do Rafa já tá sendo completamente diferente da Lorena. E aí eu quero pegar o gancho aqui pra você contar um pouco como é que foi isso também, Jair, porque agora, por exemplo, a Yara... E, cara, a Yara tem uma disciplina que eu não sei de onde ela tira. Ela tem risco de ter diabetes pré-gestacional. Ela não teve isso nem na primeira nem na segunda gravidez. A dieta dela tá extremamente restrita por conta disso. Mas, em compensação, todos os outros sintomas que a gente viu nas outras gravidezes não apareceu. Na primeira que a gente perdeu, a bichinha ficava com sono, que volta e meia eu pegava ela dormindo em lugares nada a ver, assim, sacou? Eu já peguei ela dormindo no chão, já peguei ela dormindo, tipo, 7 horas da noite, vendo jornal, dormindo, sacou? Mas nessa, cara, se não fosse pela barriga e pela restrição alimentar, a gente nem lembraria que ela tava grávida, sacou? Até agora foi muito liso. Pra você foi um pouco mais difícil, né? A Mariana teve diabetes gestacional logo no começo, né, cara? Foi bem duro, assim. Uma coisa que você falou, Denis, é que a Yara é muito disciplinada. Cara, acho que não é disciplina, né, cara? É medo mesmo. Nossa médica, ela chegou na primeira consulta, ela falou que a Mariana estava acima do peso, tal, que estava com diabetes, que ela ia ter que fazer o controle alimentar desde o começo. E ela foi bem clara, se você não seguir, o risco é óbito fetal. Ela foi, assim, muito direta. Então, é muito além do que uma disciplina, entendeu? É medo mesmo. Ela colocou o terror na gente mesmo. Eu até queria falar um pouquinho, porque acabou que eu acho que eu meio que apaguei isso da minha mente. Porque a Lilian, minha atual esposa, ela também teve diabetes gestacional. E foi exatamente isso. Foi o medo que fez com que tornasse a disciplina, porque tinha que furar o dedo todo dia, medir todos os dias. Aí teve um dia que ela não estava aguentando comer um pedacinho de doce de leite, cara. E a glicose dela, pô, foi lá em cima. E a médica chegou para ela e pegou pesado. É isso aí. Falou: não vacila, porque é muito sério. E o filho de vocês é que vai ter que pagar por conta do seu vacilo, né? E a gente foi muito à risca nesse quesito. E, cara, eu vi a dificuldade que é para quem tem diabetes normal, né? Para o ser humano que tem diabetes, porque eu procurava alternativas que fossem saborosas para suprir a vontade dela de comer um doce, um sorvete, um açúcar. Cara, que dificuldade. Não, e assim, e a nossa médica era tão sinistra, toda vez que a gente ia pra consulta, eu me sentia como se estivesse indo. Tem quando a mãe fala assim, em casa eu quero conversar com você, e você vai pra casa com medo, cara? Eu ia pra médica com esse mesmo medo, cara. Sempre tinha um esporro. Mas a Mariana controlou muito bem, assim, ela teve muita disciplina. No final da gestação, nos últimos 2 meses, ela teve que aplicar insulina, né, que acho que foi pior do que furar o dedo todos os dias, ela tinha que, além de furar, ela tive que aprender a aplicar injeção nela, até que depois ela mesma começou a aplicar. Acaba que o nosso papel é dar o suporte, porque no final das contas a gente é coadjuvante nessa história por boa parte do tempo, né? Inclusive na paternidade, né, cara? Mas eu, vivendo o que eu estou vivendo agora na gravidez do Rafinha e o que eu acompanhei no processo da Lorena, às vezes a gente fala assim, porque, pô, a gente é uma geração que se preocupa demais com as coisas. Eu não tô falando que a gente não tenha que ter preocupação. Mas volta e meia você vê reportagem de alguma mulher que chegou no hospital com uma dor de estômago, descobriu que estava grávida, teve o filho. E você fala assim, cara, Jeová protege muito, cara. Porque é tanta coisa que pode dar errado num processo de gravidez, sacou? Eu tive uma prima que descobriu com 5 meses, cara. 5 meses que tava grávida. Olha aí, cara, 5 meses de consciência limpa, sacou? Tomando goró, provavelmente. Não fumava, mas assim, não sabia, né? Então. A gente é de uma geração informada pra caramba, tem algumas preocupações que os nossos pais e nossos avós não tinham. E não tô falando que é melhor ou pior, só tô dizendo o seguinte, com certeza a gente vai ter cabelo branco muito cedo, porque a gente se preocupa com N coisas. E aí eu vou trazer o cara que tem uma das barbas mais brancas aqui já, que talvez seja por causa da paternidade, para você falar, Paulo, como é que foi o seu processo aí de gravidez. Antes do Paulo falar, Denis, só fala pra galera aí qual seria o nome dos seus 2 filhos se você não tivesse nenhum tipo de censura na sua casa, cara. Não seria Lorena e Rafael? Lorena iria se chamar Saori ou Atena, sacou? E o Rafinha iria se chamar Ceia, porque eu queria, na verdade, a função do Ceia seria proteger a Atena, entendeu? Então seria uma piada muito boa de contar, mas infelizmente a gente não pode fazer tudo que a gente quer na vida. Muito bom. O Renato podia colocar a música do Cavaleiro do Zodíaco agora, que não gosto mais. Os Cavaleiros do Zodíaco. Pra gente aqui, cara, teve um peso emocional muito grande, ampliado pelas circunstâncias em que a gente estava durante a gravidez, né? João nasceu em dezembro de 2017
Em março, no dia do meu aniversário, dia 27 de março, a Luísa me presenteou com a notícia de que ela estava grávida. Inclusive, você que estava falando no início, o pessoal perguntando, né, se é momento, se é a hora certa e tal, a gente quis confirmar se os ensinamentos da tia Robertinha, nem sei quando que ela ensinou pra gente que se usar preservativo engravida mesmo, a gente decidiu o seguinte, a gente falou assim, pô, vamos engravidar? Assim, vamos, mas o que a gente faz? Então vamos ver se engravida. E era verdade, né? Se não usar a camisinha engravidou. Não, e assim, e vocês pensaram assim, daqui a um ano mais ou menos ainda, não é, rapaz, que engravida mesmo? E aí, cara, foi num momento de transição muito grande, porque em março de 2017 a gente estava dando conta de que um negócio que a gente tinha não ia rolar mais. A gente estava em uma sociedade, estava em um momento de pivotagem muito grande. E uma pivotagem sem muita certeza de onde ia. Então era um momento em que a gente não estava recebendo nada, não estava entrando grana na casa. A gente estava vivendo de reservas que estavam no finzinho, e isso já dá um peso muito grande. Mas a gente soube aproveitar muito bem o momento da gestação, da gravidez. A gente se cercou de muitos cursos, cara. Se for botar na parede, enche a parede, mais cursos disso do que curso de profissional, acadêmico, essas coisas todas. Tive a oportunidade de curtir muito a gestação, de estar perto. Pude ir a todos os exames, e isso tranquilizava tanto a Luísa quanto a mim, me ajudava. A Luísa, ela teve um problema de tireoide, que foi controlado com muita facilidade, foi só acompanhamento mesmo, e tomar remédio. A gestação foi muito tranquila, muito tranquila. No finalzinho, que teve um momento de ansiedade muito forte, porque o João, ele ia sair. A gente estava trabalhando na sociedade, em um escritório que fica fora da nossa casa, era nenhuma empresa mesmo. Qual era a intenção? Cara, vamos sair de casa, vamos trabalhar fora, porque a gente tira essa ansiedade, né, de que está chegando a hora. Porque a gestação tem 2 grandes picos, a gente viveu isso. O primeiro grande pico de ansiedade é até os 3 primeiros meses, que é o período em que o bebê precisa grudar no útero, pronto. Esse tempo demora até 3 meses. Então, entre 0 a 3 meses, há sim a probabilidade de ter aborto, né? Há sim a probabilidade do neném não vingar, entre aspas. Dá aquela ansiedade, assim, caramba, cara, 3 meses. Aí chegou 3 meses, ufa, passamos dos 3 meses. Aí vive. A outro grande pico de ansiedade é no fim, perto do nascimento. E a gente viveu isso de uma forma muito pressionada, porque você tá aí, filho, é sobre você mesmo que a gente tá falando. A Luísa até falou assim, vamos deixar de fechar. Eu disse, não, vai ter que mostrar que a vida real é desse jeito. E aí, o que rola? Finalzinho, o João veio, cara, com quase 41 semanas. Se chegasse a 41, a gente ia ter que forçar o parto, né? A gente optou pelo parto natural. Desde o início a gente queria isso, se preparou para isso. E aí chegou no finalzinho, a Luísa num pico de ansiedade muito tremendo. A gente entendeu, cara, que não era pra gente ficar trabalhando, né? Assim, poxa, a gente tá saindo de casa para não ficar ansioso, mas a ansiedade de ter que atender cliente, a ansiedade de ter que cumprir prazo, a ansiedade de ter que entregar projeto, isso estava sendo nocivo. E aí a gente parou. Você mencionou 2 momentos de ansiedade aí, que é no 3º mês e no final. Existe um momento no meio aí, que eu não lembro quantos meses, que para mim foi o mais tenso. É aquela ultrassom que a médica vai fazendo um checklist, assim, das coisas que estão tudo bem, né? Ela fala assim, 5 dedos, 2 olhos, ok. Aí pulmão, essa pra mim foi a mais tensa, porque eu queria ouvir tudo, assim, você gostou? Caraca, tá tudo no lugar, tá tudo certinho. Esse checklist, não sei se foi metáfora que você falou zoando, mas não rolou checklist. Não, teve isso. Eu esqueci o nome da ultrassom. Não tem, eu acho que é translucência nucal o nome desse exame. Acho que faz 1 ou 2 vezes no pré-natal esse exame. Mas assim, falo por mim, né? Não posso falar pela Lu. Pra mim, não foi, realmente esse momento não foi tão pesado assim, não. A gravidez da Luísa foi bem tranquila, né? Agora você falou um negócio muito, muito interessante, Denis. Tá bom, filho, bom banho. Um negócio muito bacana que você falou aí, enquanto você estava falando, Denis, é sobre o nosso papel, né? E eu percebi nesses cursos, inclusive, que foi da maneira mais óbvia falando, assim, cara, o papel do pai durante a gravidez e depois também do nascimento, mas nesse ponto que a gente está falando agora, é disponibilidade, cara, é estar disponível para ouvir, disponível para chorar junto, disponível
para ficar quieto, disponível para baixar o rabinho enquanto ela tem um pico hormonal e quer jogar tudo para cima. Mas é disponível, tá ali perto. Disponível quando o hormônio atacar de madrugada e a mulher vir quicando pra cima de você. Alterações hormonais boas e ruins nesse processo aí, sacou? Pra quem vive de porteira fechada, alguns momentos da gravidez vão trazer uma abundância, parceiro, que você não tem noção. Vamos falar agora do parto. Galera, gravidez então, nosso papel é estar disponível para o que precisar, dar o maior apoio e atrapalhar o mínimo possível. Mas chega o momento do parto. O momento do parto é o dia que muita gente tem medo, efetivamente, porque é uma das experiências que você não vai viver tantas vezes na vida, a não ser que você seja o Mr. Catra ou o Gengis Khan, historicamente falando. Como foi para vocês o dia do parto das crianças? Tem alguma história boa aí para contar? Cara, tem uma história muito boa. A da Isabela, que hoje tem 19, eu morava ali perto do Walmart. Então a gente ia fazer o parto dela no Hospital das Clínicas. Naquela época eu não tinha carro, não existia Uber, a gente ia de ônibus. E voltava a pé, porque é pertinho, gostava de caminhar, e a gente sempre ia no finalzinho da tarde e tal. E aí eu lembro que numa última consulta, que ela não estava muito bem, a gente foi, já achando que ela ia internar naquele dia. Aí eu falei assim, não vamos levar nada, porque ainda não aconteceu nada, você tá com umas dores, se tiver que internar, eu volto em casa e pego as coisas. Aí beleza, passamos pela consulta, o médico olhou, viu a dilatação, falou, olha, não tá na hora ainda não, vou dar aí mais uns 4, 5 dias. Faz o seguinte, vocês moram longe? Eu falei, não, eu moro aqui pertinho. Ela, vocês conseguem ir a pé para casa? Sim. Então vai a pé porque caminhar ajuda na dilatação. Eu falei, beleza. Aí a gente voltou caminhando, tranquilo, conversando, passo pelo Horto de Maruípe, verdes, flores, beleza, vamos pra casa. Aí aquela noite tudo bem, falei, você tá bem, você quer alguma coisa diferente? Ela, não, jantou tranquilo, uma comidinha leve, beleza, vamos dormir. Rapaz, aí eu tava muito cansado, sabe quando você dorme e a noite passa em 1 minuto? Sinto a mão dela assim, Alex, acorda. Eu falei, oi. Aí eu olhei assim, tava escuro ainda, meio de madrugada. Falei, não tá na hora não. Eu achando que ela tava me acordando pra trabalhar. Não tá na hora ainda não. Ela, não, tá na hora sim. Falei, você tá doido? Nem é horário de verão. Ela, não tá na hora. A Isabela vai nascer. Malandro. Fiz igual um gato quando pula e agarra com o no teto. E ela se segurando a barriga. O que ela fez? Ela já sentiu todas as contrações, dores. Ela quietinha acordou, pegou as coisas, deixou tudo pronto. Quando foi assim, o start pra sair, ela me acordou. Cara, eu falei, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Eu olhei no relógio, era, sei lá, 5h10 da manhã, ou nem isso. Aí falei, calma, vamos concentrar. Hoje tem que resolver. Bicho, não tinha carro, só nós dois em casa. Falei, vou pra rua ver um táxi, alguma coisa. Quando eu abro o portão, que eu piso na rua, tô vendo virando a esquina uma viatura da polícia. Eu falei assim, meu irmão, já que os caras são nossos funcionários, né? Eles servem um pouco, vou dar uma cantada. E eu desesperado, e eu vi ela, conseguiu! Ela achando que eu tava com táxi, né? Eu peguei e fiz sinal pro policial. Aí ele pegou, deu uma piscada de farol pra mim e encostou. Só que ele encostou assim com a cara meio desesperado, né? O que tá acontecendo? Eu falei, cara, não é problema nenhum, não. Ele, tá tudo bem aí, cidadão? Eu falei, tá, só que é o seguinte, eu tô precisando da ajuda de vocês porque minha mulher tá ganhando neném, cara. Você não tem como me levar no Hospital das Clínicas, não? Ele falou, tem, pô, sobe aí. Eu peguei ela, falei, você conseguiu o táxi? Eu falei, consegui. E o cara todo preocupado, é policial, pô, eu queria um dia encontrar com esses caras. E não, minha senhora, não, vem aqui, eu te ajudo, então não sei o quê. Ela olhou pra minha cara querendo me engolir. A gente vai chegar rápido. O cidadão é foda, o cara não sai do personagem. Rapidinho, liga a sirene aí, vambora. E ele falou, pode ficar tranquilo que eu vou ligando a sirene. Foi massa, porque... Não vamos ter uma história boa igual essa não, cara. 2 minutos a gente tava no hospital, os caras encostaram a gente lá, ih, tem médico lá, como é que tá? Resolveu? Quer que eu passe na frente? Não, eu acho que tá tranquilo. Ó, a gente tá aqui fora, precisou, você fala com a gente. Aí eu fiz a entrada, né, tudo certinho, eu voltei lá e despedi os caras, falei, pô, amigão, valeu mesmo, mas tá tudo certo aí e tal, não sei o quê. Cara, ó, boa sorte aí, que a sua filha cheia de saúde, estamos em QAP, prossiga essa entrada. O parto mais seguro que você vai ver hoje.
É verdade. 2 minutos no hospital. Cara, muito bom. E a Isabela, isso, chegamos lá e tudo. Só que eu não vi o parto da Isabela, porque nessa hora a Fernanda estava em casa. Aí eu falei com ela, ó, você fica aqui, que eu vou em casa rapidinho, vou levar a Fernanda na casa da tia dela e volto, né, para ver o parto. A médica até falou assim, não, pode ir tranquilo que ainda vai demorar umas 2, 3 horas aí pra gente dar entrada na sala de cirurgia e tal. Só que, cara, a Isabela não queria saber de esperar, né? Resolvi o que tinha que resolver, demorei em torno de 1 hora. Quando eu cheguei lá, a pessoa não sabia muito a história direito, onde é que estava e tal, coisa de funcionário público preguiçoso, né? Aí eu contei todo o enredo, aí, tá, acho que eu sei quem é, mas não pode entrar não porque não tá no horário de visita. Eu falei, menina, eu sou o pai da criança e tal. Aí fiz aquele teatro, dei aquela cantada, ela, não, eu vou deixar, mas só hoje, mas se você vier amanhã é horário de visita. Deu aquela piscadinha do Instagram. Quem não sabe essa piscadinha do Instagram, desculpa interromper, vai lá no Instagram do Alex. As poses mais sensuais do designer pop, você vai ver lá. Ele tem a piscadinha, cara, que aquela piscadinha fecha uns 3 contratos de vez. Rapaz, o segredo... Seduz até policial, né, parceiro? Até foi assim, com certeza foi assim que ele parou a viatura. Na verdade, eu não acendei não, eu dei aquela piscadinha de longe e ele parou. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Mas, cara, você chegou a ver o parto, Alex? Não, quando eu cheguei já tinha acontecido e ela já estava no quarto. Foi legal que quando eu entrei no quarto, ela estava deitada assim, na maca de costas para a porta, a mãe das meninas. E aí eu falei, uai, não nasceu e tal. Só que quando eu dei a volta na cama, ela estava assim, deitadinha no braço dela. Cara, foi assim, impactante a cena, porque de cara ali eu vi que já aparecia comigo. Eu falei, aí desmontei, né, velho? Depois de toda essa pressão matutina aí, vi ali que estava já fora da barriga e totalmente saudável ali, já tinha dado uma mamada já e tudo. Tava tudo certo, tudo tranquilo. E aí eu desabei. E foi muito legal, cara. E pra você, Jair? Cara, pra mim a Mariana tava fazendo uma fisioterapia específica. A gente planejou também um parto natural. Tanto a fisioterapeuta quanto a médica dela, que na mesma semana teve consulta, elas falaram assim, essa menina não vem agora não, tá tranquilo, tá? Que ela não vem por esses dias não. No dia seguinte, cara, ou 2 dias depois, não me recordo bem, eu acordei 5 horas da manhã, Mariana tava na cozinha desde as 3 lá e ela rindo à toa, assim. Falei, por que você tá rindo? Acho que ela vai chegar hoje. Isso era 2 de junho, não, 3 de junho. Nosso aniversário de casamento é 4 de junho. Eu sempre fazia piada que ela ia nascer no dia do aniversário de casamento. Mariana, não, ela não vai fazer isso com a gente, não. Esse dia é nosso. E ela ia nascer no dia 4 de junho mesmo, cara. Só que a gente foi pro hospital e a Mariana já tinha mais de 16 horas de trabalho de parto já, isso já era noite. Ela estava sofrendo muito com as dores e não dilatou, praticamente nada. O médico falou assim, ela só vai nascer amanhã mais ou menos umas 4 horas. Aí a Mariana não ia aguentar ficar mais 24 horas, ia dar mais umas 20 horas quase de dor. E aí ela optou por fazer a cesárea. Mas correu tudo bem, graças a Deus, ela veio cheia de saúde, igual o Alex falou ali. A Isabela foi a primeira filha do Alex, então a emoção foi muito parecida, né, cara? Pegar ali no colo e tal. Mariana cheia de paranoia, falou, não sai de perto dela, não perde ela de vista. Fiquei grudado nela o tempo todo, foi ótimo, cara, foi muito legal. Não teve uma história policial igual a do Alex, não, mas... Foi emocionante. Ela ia nascer no dia do aniversário de casamento mesmo. A gente antecipou para um dia antes. E só um parênteses aqui, a gente confirmou que a Ara estava grávida do Rafa no dia que a Olivia nasceu ou foi um dia depois? Até que vocês foram os primeiros que a gente contou, né? Que a gente mandou a foto do teste de gravidez do Rafa. Até agora não caiu muito a ficha, mas só pra pegar as datas aí, né? Uhum. E contigo, Paulo? Não foi um episódio policial, né? Como o do Alex aí, mas algumas coisas bem legais, cara. Aquele lance da ansiedade, né, cara? A gente tava um dia de completar aquele limite pra fazer a indução do parto. Eu dormindo, cara, tranquilo, aí, pô, não tem quando você sente uma presença assim, meu irmão, tem alguém aqui do lado, tem alguma coisa acontecendo. Aí eu abro o olho, o Luiz em pé do meu lado, a bolsa rompeu. Assim, sério, rompeu. Então vamos pro hospital pra ver se tá tudo bem. Isso 1 hora da manhã, cara, a gente foi pro hospital, o hospital fica a 15 quilômetros de casa, quase 20 quilômetros, era de madrugada, sem trânsito nenhum, e Luísa rindo à toa, cara, parecia um sol, cara, dentro do carro. Não, que tranquilo, que maravilha, rompeu. Aí eu até falei assim, eu quero ver se vai ter esse rosto, esse sorriso aí na contração chegar. E aí fomos, cara, na hora que a gente chegou lá,
ela estava 1 ou 2 centímetros de dilatação apenas, e a médica precisava fazer um exame para ver onde que a bolsa tinha rompido, se era na parte de baixo ou na parte de cima da bolsa. E aí ela disse, olha, não consigo fazer esse exame agora, vai para casa, termina a sua noite de sono, toma um café da manhã, e amanhã, às 7h30 da manhã, você chega aqui. Ah, então tá bom, vamos voltar. Aí estão voltando, feliz da vida, passeando no bosque. Cara, na metade do caminho, eu dirigindo, a Luísa, ah, caralho! Assim, Eu sou eu. Assim, tá doendo muito! Aí começaram as contrações, cara. E a gente brinca, cara, que o João só não nasceu com cara de peru, meu irmão, porque não era pra nascer. Porque o tanto que ele ouviu, caralho, de grita, por causa das contrações, cara, não foi brincadeira, não. E aí a gente andando e passava meia hora, ai, gritava. E aí, na hora que a gente entrou na nossa rua, cara, a gente saiu da rua de asfalto e entrou na rua de paralelepípedo. O que eu pensei? Pô, vamos passar correndo pra acabar logo. A lógica parece imbatível na hora, né? E ela, para. Assim, o que foi? Eu disse, não, pelo amor de Deus. Vai a 1 por hora, porque tá doendo muito. Assim, bicho, aí foi o trajeto mais longo. E aí, encurtando a história, a gente ficou em casa de 1h da manhã, naquele monte de curso que a gente fez, a gente aprendeu a contar a contração. Marcando no aplicativo ali, né? Marcando no aplicativo, tem que ter um número X de contração por tanto de tempo, e na hora que chegar no match ali, tá na hora de ir pro hospital. Aí ficamos naquela, a noite toda de gritaria e tal, não sei o quê. E aí, bem importante também, voltar na disponibilidade do início, foi algo muito marcante mesmo, que eu ter tido a oportunidade de estar perto dela ali, pra, cara, leva a toalha, leva a bolsa, ouve ela xingar porque eu entreguei a almofada que não era para botar na posição que ela queria botar, aquele monte de coisa, é realmente uma experiência inesquecível para mim. Mas aí, 5h30 da manhã, deu o padrão, a gente foi para o aplicativo, deu o padrão lá no aplicativo, corremos para o hospital, não tinha engarrafamento e dor. Na hora que chegou lá, a Luísa estava com 7 centímetros de dilatação e já entrou direto para a sala de parto, né, parto natural. Só que o João não descia, cara. Quase total dilatação total, o João não descia. E aí precisou fazer um procedimento lá, não cirúrgico, mas um procedimento para alocação da bolsa. Precisou fazer esse procedimento lá com as mãos mesmo. A Luísa teve o parto deitada, que para o parto natural é a pior posição que tem, mas foi a única forma que saiu. Foi bem bacana que a Luísa tentou tanto, estava totalmente exausta, cara, sem força nenhuma. E a médica perguntando, quando contrair, você fala que a gente vai dizer, poxa, mas eu não tô sentindo, eu nem sei quando contrai, me fala você quando contrai. E a médica botava a mão na barriga dela, e a barriga fica muito dura quando contrai. Ela, tá contraindo, agora faz a força você. E aí, pô, e aí a enfermeira falou, olha, Luiz, ele já tá coroando, né, que é quando o bebê... Tem mais cabelo que o pai. A enfermeira falou, Luiz, não tô acreditando, você tem sim, bota a mão pra você ver. Ela botou a mão, assim, tem mais cabelo que o pai. E eu fiquei tão extasiado assim, cara, mas eu confesso que eu fiquei muito preocupado com a Luísa do que com o neném em si, sabe? Meu primeiro pensamento estava com a Luísa ali, ver aquele sofrimento, ver aquela coisa toda ali. Tanto que eu não lembrei de tirar foto, a enfermeira que falou comigo, pai, vai tirar foto? Não, assim, eu vou. Nem tava com o celular na mão, ela que pegou, me deu o celular e tirei. Eu também não lembrei de tirar nenhuma foto, cara. Eu tirei depois, a gente filmou um parto, né? Eu consegui filmar ele saindo, assim. Eu vou deixar claro aqui agora, eu vou fazer um disclaimer inicial. Eu já contei essa história algumas vezes. Eu vou contar como eu lembro. Não é necessariamente totalmente verídico. A minha cabeça pode ter completado algumas lacunas aí do jeito como eu vejo as coisas. Mas o dia do parto, para mim, foi um dia muito difícil. Para Yara, nem tanto. Mas eu vou começar a relatar dando um contexto inicial. A gente fez o pré-natal com o Dr. Murilo, que era um cara muito tranquilo, muita gente boa. Mas como Yara é muito disciplinada, eu tinha muito pouca função no pré-natal. A gente tirava todas as nossas dúvidas e eu sempre ia pensando em piada para fazer no dia do pré-natal. Yara gostava disso? Obviamente não. Até quando chegou perto do pré-natal, Yara estava com uma preocupação e eu quase gravei esse dia. Que ela falou assim, será que eu vou fazer cocô no dia? Aí depois que eu ri muito, o doutor falou assim, não, olha só, quando chegar o dia de previsão e tal, vai comendo coisa leve, não abusa no dia, que provavelmente você não vai fazer. Mas se fizer, não tem problema nenhum. Eu falei, porra, você passa a vida com dificuldade para fazer cocô, nesse dia você vai fazer cocô. Aí chega o dia,
Era um sábado, que a gente tava em casa. A comida leve que a Yara tava comendo na dia era um pedação de pizza. Ela tava... Você lembra disso, né? Inclusive da sua tia, Paulo, da sua tia. Justamente. A Yara comendo um pedação de pizza e a bolsa rompeu. Só que a bolsa não rompeu de vez, dá uma primeira rompidinha, né? Aí a bolsa rompe com o Yara com um pedaço de pizza na boca. Aí eu falei, caraca, moça, você vai se cagar muito na hora. Aí, eu quero ver eu chegar lá e você dizer que você estava comendo coisa leve pro doutor. Só que a bolsa não estourou completamente, as contrações não estavam tão grandes assim. E Yara bem assim, isso aqui que é a contração? Ah, se for isso aqui é de boa. Por que o pessoal faz tanto alarde? Deixa eu acabar minha pizza aqui. Eu falei, mas... Não, vou terminar a pizza e vou. Aí... Eu falei, amor, seja prudente, Jeová não gosta de ouvir essas coisas. Aí fomos pro hospital. Chegamos lá no hospital, não mandaram a gente de volta, mas o médico, ele tem uma estratégia muito boa. Porque o que acontece? Ele deixou a gente lá e falou o que o Alex falou, né? Ele falou, olha só, ainda não tá na hora, mas eu não vou mandar você para casa, mas para estimular o parto, fica andando no hospital. Aí fica eu e ela, igual uns tontos, dando volta no hospital. E aquela contração que estava levinha começou a apertar. Só que é uma dor que vem e vai embora rápido e parece nada. Aí eu segurando ela, a gente circulando o hospital. Ela... Ai! Não, mas aí como é que a gente vai fazer? Que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Ai! Não, mas amanhã a gente tem que ver tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vai deixar botar o brinco? Tipo, a conversa tava muito estranha. Até que chegou a hora, ela já tava com aquelas roupas de hospital, né, que não tampa muito direito. Uhum. Até que chegou a hora que ela falou, as contrações estavam mais altas, e o médico, não sei se foi assim com vocês, como a gente chegou mais cedo, o ordinário sumiu, porque ele sabe que a gente vai ficar perguntando se não tá na hora, sacou? Uhum. Então ele pega e dá uma sumida boa, as enfermeiras vão lá ver se tá tudo bem contigo, mas você não acha o vagabundo mais no hospital na hora toda. E aí... Yara chegou pra mim e falou assim, amor, acho que eu tenho que ir no banheiro. E eu preciso que você vá comigo, porque eu tô com medo de cair. Só que aí você vê, cara, que pega o histórico do casal. Eu e Yara, a gente nunca fez nada de porta do banheiro aberta, tá ligado? Era uma intimidade que eu não queria ter. E eu não tava preparado pra romper esse selo do relacionamento nesse dia, sacou? Principalmente se fosse pra fazer o número 2. Porque você fala, porra, velho, aí que eu não quero mesmo, assim. Aí que eu não quero. Aí que eu não quero ver essa porra mesmo. Cara, aí eu cacei esse médico, eu cacei enfermeiro. Já tava mais tarde no hospital. Aí a gente achou uma enfermeira, levou ela lá. Dali pra frente, tem aquele negócio que eles chamam de parto humanizado, né? Que é deixar o negócio vir naturalmente e tal. Levaram a gente pra uma salinha de parto. E tinha, sabe aquelas bolas de você ficar quicando, assim, pra poder... De pilates? Aquelas bolas de pilates. Tinha aqueles negócios lá. Obviamente eu fiquei rindo. Obviamente a Yara ficou puta, porque era um momento sério. Aí... alguém deu, as contrações começaram a ficar forte, Yara queria muito fazer parto natural, aquela injeção que a mulher toma para dar uma aliviada nas contrações, que só podia tomar depois de tanto tempo de dilatação. Então a gente tinha que esperar chegar na dilatação certa. Aí o que o pessoal do parto humanizado fez, cara? Botou Yara numa banheira que tinha lá, aí fica Yara pelada, lá na banheira, eu do lado, só que, cara, a cabeça da Yara, por causa da dor, começou a ficar tão maluca que você fica tentando acompanhar algum raciocínio, sacou? Só que aí, porra, ela na banheira, ai, me manda respirar. Por que eu te mandar respirar? Me manda respirar, não discute comigo não. Eu falei, amor, respira. Aí ela, ai, tá bom. Aí vem a dor, me manda respirar. Respira. Põe uma música. Amor, que música você quer? Escolhe qualquer música. Aí eu botei N5, rapaz, a bichinha ficou puta comigo, sacou? Por que veio N5? Não sei. Mas eu botei alguma música do N5, não veio. Aí eu falei, não, vamos pedir a Deus. Botei aquela, entra na minha casa. Bicho, a mulher ficou puta comigo. Passou tempo, cara, começa a dilatar e a sair um pouco de sangue e tal. Rapaz, começa o negócio a ficar de um jeito. Minha mulher já tava insuportável, ela já tava puta comigo, já tava muito brava. Aí levaram ela pra tomar essa injeção. Quando ela voltou, rapaz, era outra mulher. Eu nunca vi uma mulher tão doce. Tipo assim, você fala como os milagres da medicina. Aquela mulher que parecia o demônio que queria me matar, voltou, rapaz, parecendo um anjo. Nossa, mas esse negócio não é tão difícil mais. Eu falei, pô, o efeito do remédio não faz? Só quando ela voltou, a gente ficou, Paulo, igual
Você falou que no caso de vocês foi deitado, né? Isso. A gente teve que testar umas 3 posições e no final do dia foi aquela posição que a mulher fica um pouco inclinada com as pernas mais para cima, Isso. assim. Mas a gente tentou ficar sentado comigo atrás dela, tentou umas 2 ou 3 posições lá, não conseguiu. Hoje em dia você não pode deixar o ar-condicionado ligado por causa do bebê. E alguma enfermeira que eu odeio até hoje me entregou uma parada na minha mão e falou: pai, abana a sua esposa. E vai eu ficar abanando. Parceiro, aquele dia eu fiquei com o braço igual do Léo Stronda, de tanto que eu abanei, porque o parto demorou pra cacete e eu abanando e não podia parar de abanar. Aí quando eu parava de abanar, Yara, não, amor, abana, não deixa de abanar não, porque eu tô com muito calor. Aí eu abanar. E nada do bebê nascer. O médico tinha sumido desde a hora que a gente chegou, aparece nessa hora pra salvar o dia. As enfermeiras estavam lá, vai, faz força. É igual a força de fazer cocô. Eu falei, pelo amor de Deus, vai ficar feio aqui a parada. Aí, eu não sei vocês, mas eu fui decidido a não olhar pra lá. Tem certas coisas que a ignorância é uma bênção, sacou? Tipo, velho, a gente já tava evoluindo a relação. Quando você acompanha a gravidez da sua esposa de perto, você conhece mais da pepeca dela do que você conheceria ao longo de toda uma vida estudando sobre pepeca. Você aprende que pepeca tem muco, você aprende que pepeca tem um monte de coisa ali que muda no dia do parto. Eu falei, cara, eu não vou olhar pra minha filha saindo da pepeca da minha esposa nem a pau. Fiquei do lado de cá, fiquei perto da cabeça dela. O médico brincalhão, como eu fiz brincadeira com ele o pré-natal todo, ele tomou a liberdade nesse dia de fazer algumas piadas comigo. Aí ele, pai, quer botar a mão na cabecinha aqui? Eu falei, Deus me livre, tira essa criança daí de dentro e vamos finalizar com esse negócio que eu não aguento mais abanar aqui. Ele tirou ela, cara, foi muito bonito, porque ele tirou ela de uma vez, assim, foi parto normal, e botou em cima, agora eu não lembro se ele botou em cima dela, porque já sai e a pediatra já tá ali do lado para medir, para fazer as coisas. Agora o procedimento é um pouco diferente. O médico falou, ó, paizão, vou deixar do jeito que eu encontrei aqui, hein? Vai estar igualzinho, né? Falei, pô, vagabundo. Ó, tá do jeito que eu peguei. O doutor Murilo botou a Lorena em cima da Yara, Lorena não chorou, olhou para mim, olhou pra mãe, olhou pra minha mãe, que tava na sala mais afastada, tipo assim, sabe? A criança chega e dá um confere geral pra ver quem é esse povo aí, sacou? Aí pesaram, tal, tá tudo bem. A ficha não caiu pra mim algum tempo depois. E tipo, nasceu, não chorou, nasceu de boa, foi tomar o primeiro banho, não chorou, e todo mundo falando assim, nossa, que criança boazinha, essa criança não chora. Aí você vê que a criança já nasce com o DNA de ordinária, sacou? Era as enfermeiras embora, que a criança chorava, parceiro. Que você ouvia no hospital todo. A gente ficou uma noite no hospital, a criança chorava pra cacete. A primeira noite foi tenso também, cara. Nossa, cara. Nossa senhora. O parto da Yara foi 9 horas de parto, que é o tempo padrão ali, desde a hora que a gente dá o início do trabalho até... Tem parto que demora muito mais do que isso e tal. Deu tudo certo. Mas, bicho, estar disponível para a esposa não é tão fácil e é muito difícil não fazer piada, porque cada um tem a sua válvula de escape. Eu e minha esposa, a gente faz piada com tudo o tempo todo. O Jaider sabe que a gente já passou por situação difícil pra caramba e tal, e, bicho, fazer piada com tudo foi o que manteve a nossa sanidade. Nesse dia a gente fez piada com tudo que tava acontecendo. Eu tenho pra mim que eu fiz mais piada do que ela, porque ela tava com outras prioridades do dia. Uma correção aqui, cara. A primeira noite foi muito boa, né? O Olivia nasceu mais ou menos umas 8 e pouco. Se eu estiver errando aqui, Mariana vai ouvir puxar minha orelha, mas acho que foi nesse horário mais ou menos mesmo. E aí ela dormiu tão bem, cara, que a gente teve que acordar ela de manhã pra mamar. Eu falei, caraca, essa menina dorme pra caraca, que bom, né? Tranquila. A segunda noite, cara, na segunda noite foi tenso, cara. Ela não dormiu nada. Assim, chorava o tempo todo, e aí os médicos lá até falaram que é muito comum a segunda noite, porque ela tá se dando conta de que ela não tá mais no ambiente que ela tava antes, né? Então é muito comum esse estranhamento, mas foi tenso, assim, a segunda noite. Cara, assim, Fernanda e Isabela foram parto natural, foram super rápido. O Gustavo é que ele nasceu já em outra fase da minha vida, né? Até minha outra fase profissional e termo financeiro também. Então o Gustavo já teve todo apoio particular de médico, de hospital, e a Lília optou por cesárea. Então assim, foi com dia e hora marcado, e a médica dela foi extremamente pontual. A hora que a gente chegou, ela já estava lá esperando a gente, e aconteceu tudo muito rápido. A gente subiu,
A médica falou comigo, Alex, entra aqui porque você vai trocar de roupa e eu vou levar a Lília pra sala de parto e aí você vai lá. Cara, entrei, troquei de roupa, a enfermeira falou assim, não, espera só um pouquinho. Aí eu fiquei esperando uns 10 minutos, aí depois eu chamei ela de novo e falei, eu vou ter que esperar o quê? A médica falou que eu já posso entrar. Disse o nome da doutora, ela, não, tu pode ir. Quando eu cheguei, eu achei que eu não fosse conseguir ver, né, ou filmar e tal. Só que assim, a Lília, ela tava tão tranquilo, que me tranquilizou também. O ambiente tava muito legal, assim. Aí eu peguei, comecei a tirar foto e tal, filmei. A partir do momento que eu entrei na sala, coisa de 5 minutos depois, o Gustavo nasceu. E aí nasceu, chorou um pouquinho, e aí eu acompanhei, né, todo aquele processo, acompanhei a enfermeira que levou na área lá para dar banho, e é legal que no hospital a área que dá banho, ela é aberta, né, aberta assim, na verdade, você tem um vidro grandão, tipo um aquário, e você, do corredor, você consegue ver a enfermeira dando banho, porque me bateu essa pequena neura da Mariana, eu falei, deixa eu acompanhar para ver se não vai haver uma troca aí, mano, deixa eu ver. Eu fui para me certificar, olhei bem pra cara dele e falei, vou esquecer esse rostinho não. Foi bem tranquilo. Nas 3 ocasiões não passei nenhum perrengue, não. Galera, para finalizar esse papo agora, e talvez entre o ponto que a galera mais quer saber quando a gente está falando de paternidade, o que muda na nossa vida? Eu vou aproveitar que a gente tem aqui estágios diferentes de paternidade, uma paternidade mais madura, uma mais recente, outras duas começando, na minha e do Paulo, para a gente tentar dar a nossa visão. Obviamente que a gente não é dono da verdade, a gente vai dar a nossa visão aqui, a nossa experiência, mas eu queria entender de vocês, pegando inicialmente a versão do Jaider, que é a mais recente, né? E Jaider acabou de passar um estágio que eu apelidei pior fase da minha vida, que foram ali os primeiros 3 meses de paternidade. E isso é um paradoxo emocional, vamos dizer assim, porque ao mesmo passo que você está muito feliz que você está realizando um sonho, eu sempre tinha sonhado ser pai, é uma coisa que a gente planejou, era uma parada que a gente queria, mas, meu irmão, é difícil. Comecinho é zoado. Jaider, seu depoimento, qual é? Primeira coisa, assim, cara, que eu já conversei com o Paulo sobre isso uma vez. Se uma pessoa me perguntasse hoje, cara, como é que tá a paternidade? Eu tô pensando em ter filho e tal, o que você acha? Cara, eu jamais vou dizer algo para poder fomentar a decisão de alguém pela paternidade, entendeu? Porque, assim, no meu caso da Mariana, a gente queria muito, a gente planejou muito. E ainda assim é difícil, cara. Agora, imagina uma pessoa que decide do nada, assim, vou ter um filho, não planejou nem nada. Cara, eu jamais quero ser responsável por essa decisão de alguém, entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Cara, o que mudou, assim? Tudo, né, cara? O que permaneceu, assim, essa pergunta seria mais fácil de responder. Desde aquelas dormidinhas de pegar domingo à tarde, assim, e dormir 2, 3 horas direto, isso não existe mais. A gente tenta se preparar de várias formas, né, como ser piadas aí que você falou de livros que eu li, artigos, podcast. Você tenta se preparar de várias formas para quando ela nascer você estar o mais bem preparado possível. Tudo é inédito. Cada dia é um aprendizado. Você fala, caraca, descobri como funciona isso. Aí você vai testar amanhã, já não funciona de novo. Então, se eu fizer assim, ela vai ficar bem. Aí no dia seguinte, ela já não aceita aquilo de novo. Cada dia é um aprendizado diferente. Eu sempre ouvi dizer que, alguns depoimentos de pais, que tem pai que consegue se conectar com a barriga da mãe, né? Não foi o meu caso. Eu meio que forçava a barra para conversar com a barriga da Mari, assim, eu queria criar aquela conexão com a barriga, mas eu particularmente não tinha. Mas as pessoas falavam assim, rapaz, quando nascer e você pegar no colo, você vai ver, cara, é um amor que você nunca sentiu na vida. A Olivia nasceu, cara, eu peguei no colo, ela foi para casa, e para mim era uma pessoa a mais em casa, sacou? Eu falava assim, caraca, cadê? Tem uma coisa de errado comigo. Cadê aquele amor que a pessoa falou assim? E eu me sentindo culpado por aquilo, cara, sentindo culpado, porque eu falei, tem uma coisa de errado comigo. Esse amor, ele veio com as semanas, assim, entendeu? Com a convivência. Não foi uma coisa, comigo não foi essa coisa instantânea, não. Caraca, eu vi ali e já é uma coisa sobrenatural que veio naturalmente. Comigo não foi assim. E depois eu conversei com a Mari e ela também confessou que ela, sendo mãe, também não foi assim imediato. Então acho que vale a pena mostrar que existe essa quebra também, né? Não tô dizendo que isso é um padrão, né? Talvez com o Alex e com o Paulo e com você dentro foi diferente, mas comigo não foi instantâneo. Assim, é uma vida nova que você tem, né? Que você é antes da paternidade, você esquece, cara. Talvez você vai voltar a ter um pouco desse comportamento que você tinha antes quando ela fizer 18 anos, fizer 15 anos, sei lá, que for dormir fora, na casa de algum parente, enfim. Você vai ter um pouco dessa sensação de liberdade. Mas não é algo que faz falta, cara. Assim, hoje ela tá com 4 meses e, tipo
tipo assim, cara, parece que eu conheci ela a vida inteira, entendeu? É um sentimento bem louco, assim, fala, pô, ela tá na minha vida 4 meses só, parece que tem anos que ela tá na minha vida já, então é um sentimento bem... É uma conexão muito forte, né? E assim, eu acho que eu experimentei nesses 4 meses pouco de todos os sentimentos que eu já conhecia, assim, cara. Eu não experimentei o arrependimento, mas nas primeiras semanas eu fiquei pensando assim, caraca, bicho, o que eu fiz com a minha vida? E aí eu falei, não é possível, cara, que eu tô sentindo isso, sacou? Porque assim, eu tive muita dificuldade de me conectar com a Olivia, o que é normal de todo pai, né? Quem é você? Me devolve pra minha mãe. E aquilo meio que me frustrava. Falei, caraca, eu não tô conseguindo me conectar com minha filha, mas assim, cara, eu tava querendo fazer isso, eu troquei muita ideia com o Paulo. Eu tava me cobrando essa conexão com, sei lá, 10 dias de vida da Olivia. Eu não ia conseguir jamais isso. Então isso me frustrou um pouco, mas hoje tá tudo certo. Ela já ri, já interage, já sabe quem eu sou. Desde os 3 dias eu dou banho nela no chuveiro, assim, isso foi um momento de conexão que eu tive com ela muito importante, né? Era o meu momento com ela todo dia ali, porque a maior parte do tempo ela estava com a mãe, e assim, cara, por mais que a gente ache que a gente é um pai participativo, que a gente, não vou usar a expressão ajuda, né? A gente participa, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. A gente é muito coadjuvante, cara, é o que você falou, Denis, no começo do podcast. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, dessa paternidade inicial, assim, mas a gente é muito coadjuvante, cara. Trocar fralda, dar banho, colocar pra dormir, cara, isso não é nada comparado ao que a mãe tem que fazer. E é isso. Se eu for lembrando de mais alguma coisa, eu vou falando. Mas o que mudou, respondendo, tudo. Eu lembro nesse mesmo estágio, teve um dia, cara, eu acho que foi no primeiro mês, eu e Yara, a gente parou, foi na hora do almoço, os dois começaram a chorar. E a gente olhava um pro outro com um olhar de que merda que a gente fez na nossa vida. Você falou que não experimentou arrependimento, mas esse lapso veio algumas vezes. Porque é muito difícil. É um novo normal que você vive, porque paternidade não é um trabalho a mais, é um estilo de vida, né? Você não desliga essa parada e, cara, é mais uma pessoa que é responsabilidade sua, mas ali no comecinho você dá e vem muito pouco de volta. Uhum. Talvez a mãe tenha uma conexão diferente, mas pro pai é igual o baby, né? Cadê a mamãe? Não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe, né? Sacou? Tipo, velho, mamãe tem peito, mamãe tem cheirinho gostoso, mamãe tem colinho, sacou? E quem é esse cara escroto aqui que tá me pegando no colo e me levando pra longe da minha mãe? E todo esse suporte que você tem que dar pra mãe, porque a mãe também tá passando por um dos momentos mais difíceis da vida dela, você se resume a tornar a vida das duas confortável, né? Sim, a minha paternidade acho que ela foi um pouco atípica da de vocês no seguinte ponto, cara. A Olivia nasceu no meio de uma pandemia. Então, assim, tudo que a gente esperava que fosse ter, aquela rede de apoio, né? Mãe, sogra, cunhada, tio, aquele suporte que a gente teria em momentos normais, a gente não teve. Então, assim, cara, era eu e ela ali. Ponto final, entendeu? Com certeza, não vou dizer que foi mais difícil que para vocês, mas assim, foi um momento muito atípico. E você falou algo aí, que se vocês pegaram chorando juntos, eu tive vergonha de falar com a Mari desse sentimento que eu tive. E durou 2 dias esse sentimento só. Que eu não vou dizer que foi um arrependimento, foi uma reflexão. E aí teve um dia que ela estava amamentando, olhou para mim e falou assim, você já se parou se perguntando onde é que você amarrou o seu burro? Aí eu entendi que ela teve o mesmo sentimento também. É um lado que ninguém fala, né? A gente gosta muito de falar do lado poético, tá? Mas a gente não fala essa dureza, assim. Eu cansei de ver Mariana chorando e amamentando, cara. Que amamentar é uma coisa linda, que não ser um momento mágico, cara. Não é, Trinca cara. o peito, dói pra caramba. Sofrido, cara, entendeu? Hoje, assim, ela já tá tranquila, não reclama mais, né? Tanto que ela colocou um limite pra ela, falou assim, 3 meses eu não consegui parar de sentir dor, eu não sei se eu continuo amamentando, mas passou os 3 meses e ela tá tranquila. Então, assim, as pessoas romantizam muito, é gostoso, na verdade é maravilhoso essa expressão, mas é uma mudança de vida, cara, que você tem que estar muito decidido a ter. Uhum. E assim, cara, o seu relacionamento também de conjugal, ele é testado ao limite, né, cara? Eu até brinquei esses dias com ela, assim, brinquei assim, falando de casos que a gente conhece, pô, às vezes a mulher tá lá quase perdendo o marido, fala, vou engravidar pra poder salvar o casamento. Meu irmão, errou feio, errou rude, né? Certeza absoluta que o efeito é contrário, cara, porque a tensão dentro de casa aumenta muito, cara. Dica pra quem quer passar de fase pra paternidade, né? Cara, você tem que ter um relacionamento muito, assim, estruturadinho pra poder suportar uma paternidade, porque vai ser testado ao limite, entendeu? Então, essa é uma dica que eu deixo aí pra galera que tá querendo avançar pra esse estágio, né? Ou você sai mais forte ou quebra de vez, né? É zoado. Paulo, o seu filho
João já tá com 2 aninhos, né? Vai fazer 3 em dezembro agora. O que mudou pra você hoje, cara? Como é que tá a sua vida com um filho de quase 3? Cara, tá igual a parede que ele pintou ali, toda zoada. Toda... Eu olho pra aquela parede e assim, pô, tá aqui, cara. Então, cara, é bem bacana, assim, enquanto eu já ia falando, eu ia tomando, né, nota de algumas coisas aqui para comentar dentro dessa experiência do João hoje, né? Eu reforço que ele falou que as coisas não vão ser mais as mesmas, como a Luísa me falou dentro do carro quando a gente estava voltando com o João no colo. A gente se adapta, cara, todos os dias, todos os dias. Se for colocar, fazer a listinha, né, já que a gente está falando para e com empreendedores, né, cara, prós e contras, né, as análises, as forças e tal, meu irmão, você vai ver que a lista para você não ter filho é muito maior do que para você ter, cara. Pô, deixa eu pensar aqui, ter ou não ter? Aí você vai listando, por que ter, por que não ter, por que ter, por que não ter, no fim das contas você vai ver, cara, que se a gente botar na ponta do lápis, pô, não tem. E aí puxa um outro negócio, cara, qual é o momento certo de ter filho? Bicho, esquece, não vai ter momento certo. Eu acredito que não tem momento certo. Vou esperar ter mais grana para ter filho. Aí você vai ter mais grana, você vai querer fazer tudo aquilo que você não fez quando você não tinha grana. Aí você vai pesar, enfim. Trazendo para o contexto aqui, cara, existe casos em que a ignorância é uma benção. Na paternidade, isso é uma mentira muito forte. A ignorância para a paternidade, para a gente viver a paternidade de uma forma que seja bom para o nosso sistema familiar, e aí eu reforço aqui o que vocês falaram, que o meu sistema familiar funciona de um jeito, de vocês três, cada um funciona de uma forma, e de cada pessoa que está ouvindo, a gente funciona de outra forma. É muito importante a gente respeitar isso. No nosso sistema aqui, a gente optou por se informar e beber de diferentes fontes. Então, a gente bebeu de muita fonte, cara. Desde doula, que tem um aspecto mais para a terra do que para os cientistas, os médicos voltados para laboratório, a gente ouviu muita coisa. E a gente sempre se pausou nisso. E nos trouxe algumas facilidades, cara, para a gente pensar em algumas coisas. Uma delas foi que, desde a gestação, eu entrei na paternidade sabendo que o pós não seria fácil. E o médico da Luísa, o obstetra, ele falou durante uma consulta que a gente estava começando um jogo que ele nunca mais ia ter fim, e ia ficar complexo, mais complexo à medida que a gente passasse de fase, à medida que os nossos filhos iam ficando mais velhos. E hoje, a gente está numa complexidade que é diferente, mas é tão forte quanto a do início. Por exemplo, hoje aqui a gente precisa, né, como todo mundo, trabalhar para viver. E a gente precisou montar um esquema de trabalho aqui, somos só nós dois na nossa casa. A Luísa trabalha de manhã, eu fico com o João em uma casa à noite, para eu trabalhar na parte da tarde e à noite. E isso, cara, gera um desgaste muito grande para nós dois. A gente quase não se vê, a gente mora dentro de casa, mas a gente não conversa tanto porque a gente está meio que como um sol e a lua, né? Eu trabalho de manhã, eu trabalho à noite, a gente tem poucas horas no dia, tenta compensar isso de outras formas. Isso tem um peso muito forte. Até hoje, desde o início, eu tenho para mim que o meu papel de estar disponível, ele não parou, e é um papel que eu entendo que isso nunca vai acabar. Começou na gestação e vai até no dia que talvez, eu imagino, não sei se isso vai parar, que o João começar a andar um pouquinho com as próprias pernas, tomar suas próprias decisões. Não posso falar pela Luísa especificamente, mas nós dois aqui vivemos mutações no nosso casamento em que exigiu que a gente aprendesse a falar um com o outro, para a gente se entender, aprender a falar, aprender a ouvir, diante de algo que a gente nunca tinha vivido, que foi a maternidade e a paternidade. Eu falo que nós estamos juntos há 14 anos e o diálogo para nós aqui é uma das bases do nosso relacionamento. A gente sempre conversou sobre tudo, sobre tudo. E hoje, a cada vez que passa, a cada discussão nova, a gente tem um compromisso aqui de tentar nos amadurecer para a gente saber conversar sobre as coisas. E aí traz o seguinte, cara, diferença de amor. Algumas pessoas falam, na hora que o filho nasce, cara, você vai ver que o amor é todo para ele, cara. Não, cara, não, aqui em casa não é dessa forma. A gente pensa que o João chegou num sistema familiar que já estava funcionando e a gente tem que manter esse sistema familiar para que ele se sinta bem dentro desse sistema. E isso só vai acontecer se eu e Luísa a gente se entender. Então, em primeiro lugar, cara, o nosso relacionamento tem que estar muito bem. A gente tem que estar bem para cuidar do João, sabe? Então, assim, são amores diferentes. Nós vivemos um momento muito
difícil com o João. Aos 6 meses ele precisou fazer uma operação, ele foi internado em UTI, correu risco de morte e tal, e aquilo mexeu muito com a gente. Então foi um dos momentos em que a gente realmente pôde viver, cara, essa força do entendimento, sabe? Essa força do matrimônio, essa força do apoio. Cara, o que mudou, Paulo? Pô, você nem... O Paulo de hoje pensa de maneira diferente. Eu sou um cara que sempre me cobrei muito, cara, com as coisas, e hoje eu tenho consciência que eu preciso parar de me cobrar tanto e viver um pouco hoje para eu aproveitar meu momento com o João. Eu sou muito abençoado porque eu trabalho dentro de casa, meu escritório fica dentro de casa. E aí, hoje, eu tenho consciência de que uma das coisas que mais mudou foi a consciência que eu procuro ter, que eu exercito ter, de viver o meu momento presente com meu filho, para que não aconteça o que aconteceu com a minha vida nas últimas décadas, que é de eu olhar para trás e não lembrar de diversas coisas que eu vivi. E eu quero estar presente com meu filho, estar presente com minha família, com a Luísa, para daqui a alguns anos. Você lembra daquele dia que eu estava tomando banho com ele olhou dentro do meu olho ali, e aquele momento que ele esqueci? Você lembra daquele dia que ele desenhou um smile? Você lembra daquele dia que ele... Sim, cara, eu lembro, porque mentalmente eu estava ali presente. Foi a grande mudança. Hoje eu respondi isso, talvez amanhã eu respondi outra coisa, mas eu... Nessa altura que tá a Lorena, a gente já tem uma devolução do amor, né? E eu acho que... Eu até mandei uma mensagem pro Jair uma vez, falei, Jair, só demorou 1 ano e meio aqui e o relacionamento mudou, né? E eu querendo com 10 dias, né? E aí, o nosso olhar depende muito da nossa história, da pessoa que a gente é para essas coisas, né? Tudo que as pessoas me falaram não eram os pontos que me interessaram de mudança. Como é que eu posso dizer, né? Se eu tivesse uma vida que eu saía muito, que eu me divertia muito, cara, eu trabalho, gosto de jogar videogame, ver série, passo muito tempo dentro de casa, a quantidade de horas que eu fico dentro de casa hoje não muda tanto. Tipo, questão financeira, essas coisas não foram impactantes para mim. O mais impactante para mim é observar o nascimento da pessoa e a sua personalidade. E entender que ela é minha filha, assim como o Rafael vai ser meu filho, mas são pessoas diferentes que eu vou ter que conquistar esse relacionamento. Esse relacionamento não tá ganho porque eles são meu filho ou minha filha. E por que eu digo isso? Eu tenho personalidade forte pra caramba. A Yara, como diz minha avó, não vale o que gato enterra. A Yara é uma pessoa brava pra caramba também. E obviamente que o fruto não ia cair muito longe da árvore, né? Lorena tem uma personalidade forte que só ela, desde 1 mês. A gente entendeu isso e a gente só confirmou até agora com 2 anos. Tem hora que ela é o excesso do carinho e da paixão. E ela, meu papai, já vem e beija meu pescoço, pede pra eu beijar o pescoço dela, vem fazer cosquinha pra eu fazer cosquinha nela. Mas tem hora que ela não quer também, parceiro. Que se eu chegar e falar, amor, você me dá um beijo, mas ela sai puta de perto de mim, sacou? E sai resmungando, pelelê, pelelê. Eu imagino ela falando, papai é muito beijoqueiro, papai é muito pegajoso, que não sei o quê. Tipo, as coisas são meio que na hora delas, porque tem uma personalidade ali. E toda a rotina da casa muda. Porque se você quiser viver ativamente uma paternidade ou uma maternidade, parceiro, é trabalho. Né? Tipo assim, a gente, eu acho que já tá nessa fase que o amor tem uma devolução, mas ainda assim é uma trabalheira do caramba, né? Porque você vai na rotininha pra tudo, parceiro. Então é tipo assim, é disciplina militar dentro de casa. Uma das principais coisas que a gente conseguiu deixar o relacionamento em dia foi separar a hora pra eu e Yara estar sozinha, botando Lorena pra dormir bem mais cedo. O dia da Lorena é igual um reloginho. Acordou, quem troca a fralda, quem escova os dentes, quem faz a mamadeira. Tal hora tem lanchinho, tal hora é almoço, é vitamina. À tarde tem outro lanchinho, à noite tem a janta. Tem a hora de dormir e não tem quem mude essa rotina. E a hora de dormir dela tem que deixar 2, 3 horas para eu ficar com a Yara à noite e a gente ter esse tempo de convivência de casal. Hoje, no nosso dia a dia, isso é cabível. Obviamente que às vezes eu acabo usando essa hora que a gente teria para gravar podcast e fazer algumas coisas que a Yara fica bem brava comigo. Mas no geral, tem isso. E é engraçado, cara, porque assim como o Jaider, a ficha não caiu para mim e a conexão não foi momentânea. Mas o melhor jeito de explicar, e eu não sei se é porque eu tenho menina, mas eu imagino que não seja, mas eu só posso falar agora porque eu sou pai de menina, é que é um amor hoje
sei lá, próximo de uma paixão, de uma paixãozinha, assim. Eu amo estar com ela, eu amo brincar com ela, eu amo... E aí eu tô falando das partes boas, né? Tem as partes que são chatas. A criança nasceu no Bonfim, mas nasceu com intolerância à lactose. Nunca vi... É uma preocupação que a geração anterior não tinha, sacou? Agora, você fala, isso é bobeira. Meu irmão, se essa criança come queijo, você não tem noção o fedor dos peidos dela, sacou? Tipo, o peido dela parece que abraça o cocô e sai, tá ligado? Vou dar um abraço bem apertadinho no cocô e vou no nariz do pai dela agora, tá ligado? Meu irmão, você toma queijo há 3 dias de diarreia, cara. E coitada da criança, a bicha ama queijo, cara. Tipo assim, você pode botar 10 coisas na frente dela, ela vai no queijo. Aí você tem que comprar leite sem lactose, você tem que começar a entender o que a criança gosta e o que a criança não gosta. A criança está se descobrindo a viver. A gente muda de ideia ao longo do caminho. Imagina uma criança que não tem 2, 3 anos, né? A Lorena não comeu açúcar até hoje. Quem me conhece sabe que, tipo assim, é casa de ferreiro, espeto de pau. Até hoje a gente conseguiu fazer uma dieta muito bem equilibrada para ela. Ainda assim é difícil. Pô, tem dia que a Lorena, você bota pepino no prato dela, nossa, que ela só come pepino, não quer saber de mais nada. Ela pega pepino, quer mais pepino, pede mais pepino pra mãe. No outro dia, você bota pepino no prato dela, o que é isso? É pepino. Não gosto de pepino, não. Então, como assim, filha? Você gosta de pepino? Não, nunca comi pepino, não. Hoje é tomate. Aí come o tomate todo. Bicho, é uma metamorfose ambulante. Não sei com quem eu tava falando hoje, que você pega as paradas que tá lá. Não deixa ao alcance de crianças. Meu irmão, isso vai mudando a cada 15 dias, sacou? As coisas vão subindo dentro da casa. Quando você pega a rotininha, Lorena não tá falando ainda todas as palavras direitinho. Mas ela entende. A gente sempre assume que ela entende o que a gente tá falando. A hora da vitamina dela, quem pega o mixer é ela. E até outro dia essa bostinha não conseguia alcançar. Agora ela abre a gaveta, pega o mixer e entrega para mim ou para mãe para falar, tipo assim, ó, minha vitamina. E aí, quem é que vai desembolar de vocês dois a vitamina, sacou? E, cara, a criança começa a escalar nas coisas. A gente tá fazendo alguma coisa na pia, ela vai lá na sala, pega o puff, arrasta o puff até perto da pia, sobe pra ficar. Aí ela pega o pano de prato que tá em cima da pia e fica passando pra dizer que tá ajudando, sacou? Pelo menos, por exemplo, ela tem. Cara, você vai adaptando a rotina e, bicho, é muito louco, porque uma hora a criança você tem que olhar pra saber se a criança não caiu, porque a criança não consegue levantar sozinha. Na outra, você tem que ver se ela não tá na janela pulando, se ela não escalou a janela pra pular, sacou? É muito maluco, cara. Pra pai recente é zoado. Alex, agora eu queria ouvir de você, velho. Você é o que chegou mais longe de todos nós. Começa assim, Alex. Calma, meninos. E aí, irmão? O que a gente pode esperar? Sabe de nada, Jon Snow. Rapaz, cara, assim, eu acho que a primeira é a frase mais clichê de todas. Muda tudo. No meu caso, eu era um cara que eu não tinha compromisso com nada. Assim, compromisso com nada. Não tinha compromisso em casa, o que eu ganhava era meu, gastava comigo, minhas roupas. Eu já era o cara que eu saía muito, gostava muito de noite, pagode, aquela coisa toda. De repente, ter uma filha. E, cara, assim, ser pai, quando você quer realmente ser pai, você tem que entender que existem renúncias também. Tem muita gente que tem filhos até um pouco maiores, 9, 10 anos, e ainda está com a mentalidade de garotão, curtindo a vida. Então, cara, se for para entrar na seara e continuar garotão, é melhor você nem entrar. E assim, no meu caso, cara, mudou tudo. Tudo. Saídas, determinados gastos, preocupações. E não foi uma coisa que foi imposta para mim. Ninguém chegou para mim e disse, ó, a partir de agora, ó, o bagulho ficou louco e você vai ter que mudar. Não, cara, isso eu fui percebendo. A Fernanda, ela foi uma criança que eu tive que dar uma atenção muito especial a ela, porque ela era muito tímida, não gostava de falar, não gostava de se expressar, e eu via que a mãe dela tinha certa dificuldade. É aquela criação, ó, até anos 90, né? Ah, não tá falando porque não quer. Ah, você tem que ser mais esperta, porque a mãe dela é bicho solto também, né? A geração dos 80. Estou classificando assim porque, no meu caso, existe uma timeline, né? E aí, falando da Fernanda, que assim, ela me ensinou a ser pai. Eu não sei se é porque ela era menina. A partir do momento que eu comecei a dar mais atenção para ela ficou extremamente grudada em mim. Tem uma frase assim que a gente brinca até hoje, que ela falava assim que, ah, pai, eu te amo e quero estar
colada em você todos os dias da sua vida. Porque às vezes ela ficava muito grudada comigo, eu falava, vai caçar sua mãe, deixa eu trabalhar e tal, aquela coisa, empurrava ela, né, na brincadeira. Ela, não, pai, eu quero ficar coladinho em você todos os dias da minha vida. Quando ela disse essa frase, ela tinha 3 anos, eu acho. E foi assim que, puf, virou mais ainda a chave. Falei, cara, eu não posso vacilar. E na minha vida, eu sempre gostei muito de ser exemplo para alguém. Acho que faz parte também da minha criação. Por exemplo, mesmo nessa época que eu era gandaieiro, eu gostava do pagode e tal, eu não gostava de beber porque meus amigos todos bebiam e eu pensava, caramba, tem que ter alguém aqui com a cabeça no lugar para poder levar a turma para casa. Deixava às vezes de beber um pouco mais porque tinha essa responsabilidade, eu pegava para mim essa responsabilidade. E assim foi como pai. Me dispus todo para Fernanda, eu mudei totalmente minha vida. Até o nascimento da Isabela, a gente teve um tempo, porque a Fernanda já tinha 6 anos de idade quando veio a Isabela. Beleza, veio a Isabela, e o que eu mais escutava era assim: olha, agora que veio a Isabela, não vai deixar a Fernanda de lado, não. Ó, tem que cuidar do mesmo jeito da Fernanda. Por quê? Porque todo mundo via que a Fernanda era muito grudada comigo. Então eles achavam que, assim, ó, agora você vai ter que dividir. Amor de pai, eu acho que você não tem como dividir. Às vezes, para quem está de fora, parece que você gosta mais de um ou de outro, mas não é isso. É porque às vezes um filho te dá mais trabalho que o outro. Então você tem que desprender mais atenção do que para outro filho. Mas não que você goste mais de um de outro, que seja muito diferente. Para mim, cara, é tudo igual, tudo igual. Eu não tive trabalho com elas no sentido de uma criança mal educada, é uma criança que dá trabalho mesmo, é arteira. As duas foram super tranquilas. E aí foi o meu primeiro choque cultural, digamos assim, foi quando a Isabela entrou na escola, porque já era uma diferença grande. Enquanto eu estava preocupado com a Isabela no A, B, C, aprender a somar, a Fernanda já estava na 6ª série. Então, meu papo com a Isabela era diferente do meu papo com Fernanda. Fernanda preocupada com prova, e com isso, com aquilo. Pai, vai ter campeonato na Prefeitura de Vitória, tem o GEM, né? Que é os Jogos das Escolas Municipais. Pai, tem que comprar uniforme para os jogos e tal, não sei o quê. Então, eu todo nesse mundinho ali, já com Fernanda com 12 anos de idade, e Isabela com 6 ainda, novinha, e eu falando de outras paradas. Então, assim, eu tenho que ser 2 pais diferentes e ao mesmo tempo dar amor para todas elas. E aí o tempo passou e veio Gustavo. Hoje, na escala aí, só repetindo, Fernanda 25, Isabela 19 e Gustavo 4. Então chegou dado momento, quando o Gustavo nasceu, que eu tinha Fernanda, o papo era faculdade e emprego, Isabela, o que eu vou fazer, qual é o cursinho, qual é o meu pré-vestibular, e Gustavo, qual fralda que está mais barata. Não foi fácil porque você tem que entender um pouco de cada mundo, você tem que dar suporte para cada mundo, porque independente se Fernanda já estava trabalhando ou não, ainda era minha filha. Assim, hoje eu entendo quando os pais têm filhos mais velhos e falam assim, como é que tá as crianças? As crianças estão bem? É porque assim, na visão da gente, eu não consigo olhar para ela e ver a Fernanda como uma mulher. Para mim, assim, é criança, é minha filha mais velha. Eu ligo às vezes para Isabela, cadê Fernanda? Fernanda tá onde? Ih, pai, relaxa, Fernanda tá não sei onde. A preocupação continua. Um ponto interessante, que não sei se vocês passaram por isso, mas a gente se dispõe para a mãe, desde lá da hora da gravidez, parto e todo o crescimento. A gente vê também assim que, fora o mundo pandêmico que a gente está vivendo, naturalmente, você tem a sua sogra, você tem sua cunhada, você tem uma prima, tem todo mundo que está ali dando suporte para a mãe, mas geralmente não tem quem dê suporte para o pai. O pai tem que se entregar, mas é difícil aparecer um assim, cara, e aí, tá tudo bem? O que você tá precisando? Cara, vamos te ajudar aqui, te abraçar psicologicamente. Porque pai não vem com nenhuma cartilha. Por mais que nós estudemos, por mais que a gente escuta as coisas, por mais que a gente tenha exemplos próximos, não vem com manual de instrução não, amigo. Você tem que ter essa sabedoria para poder estar ali presente, para dar esse suporte para a mãe, e também você tem que ter a sabedoria para você se conduzir, para justamente ter esses momentos de, poxa, eu peguei meu filho, mas ele não me quer, por que ele só quer a mãe? E como é que você faz para entender isso? Eu tive esse impacto agora com o Gustavo. Fernanda e Isabela super grudado comigo. E quando veio o Gustavo, era exatamente essa coisa. Pô, quem é esse negão que tá me pegando aqui? Qual é, irmão? Eu vou chorar porque eu quero voltar por causa da minha mãe.
Então o que me fez entender um pouco foi lembrar de quando eu era pequeno. Porque na minha casa, os filhos da minha mãe, nós somos 4 irmãos. Eu não tive irmã, não tive menina. E todos os 4 não queriam saber do meu pai. Os 4 eram grudados na minha mãe. Não sei se é certo, se é regra ou não, mas eu meio que assim, não, então deve ser isso. Menina é mais grudado com mãe mesmo, e menina é mais grudado com pai. Se é certo ou não, eu não sei, mas é uma coisa que me ajudou a desencanar. O Jaider, falando dos sentimentos, né? Jaider passou vários sentimentos aí em pouquíssimo tempo, menos o arrependimento. Eu passei um arrependimento, no caso do Gustavo. E até põe a vinheta aí que é exclusivo, porque é a primeira vez que eu vou falar sobre ele. Porque assim, quando o Gustavo nasceu, ele nasceu em outro período da minha vida, onde eu estava trabalhando demais. Eu dei o suporte à gravidez, tudo, mas assim, eu confesso que eu pequei bastante do primeiro mês até mais ou menos ali os 5, 6 meses de Gustavo. Porque eu saí do emprego que eu tinha, eu abri uma empresa, e eu trabalhava nessa empresa até, sei lá, 7h30, 8 horas da noite, e era num lugar longe, onde eu gastava 1 hora para chegar em casa. Quando eu chegava em casa, já tinha acontecido todo aquele terrorismo que o bebê causa com a mãe, e eu simplesmente não estava ali. E eu estava com a mente e o corpo tão cansado que eu também não conseguia ser para o Gustavo nesses primeiros meses o mesmo pai que eu fui para as meninas. E aí minha esposa chegou a conversar comigo, porque ela escutou muito. Pô, você vai ficar legal porque o Alex é um bom pai. Pô, você vai se dar bem porque o Alex é o cara e tal. E nesses primeiros meses ela não teve isso. Ela não teve esse pai. E por mais que eu tentasse me planejar, o tipo de trabalho que eu desenvolvo é um trabalho que exige muito de mim. Hoje um pouco menos, porque eu precisei brigar literalmente para poder ganhar mais tempo na minha vida. Até mesmo para poder dar o suporte financeiro que minha situação exigia. Até que chegou um dia que eu fui pegar Gustavo, e Gustavo já grandinho, né, por 6 meses, eu ainda senti essa resistência. E eu fui conversar com ela e eu falei, pô, mas Gustavo até hoje tá com essa coisa, vou pegar, chora com seu colo e tal, não sei o quê. E aí ela me deu um murro de realidade que jogou na minha cara e falou o seguinte, ó, você não tá presente, cara. Você vai ter que conquistar seu filho. Como para as meninas, para mim foi uma coisa altamente natural, eu falei, como eu conquistar meu filho? Como assim? Isso não existe. Como assim eu conquistar meu filho? O camarada chegou agora, não sabe nem qual é o sabor do leite dele e eu vou ter que conquistar? Ela, pois é, porque ele não te quer, e aí, você vai fazer o quê? É, pesado, não? Eu falei, caramba, e isso me doía bastante, porque todo momento isso martelava na minha cabeça, caramba, como que eu fui um pai 100% para as meninas, eu não tô conseguindo ser agora? Como é que pode? É outro E aí, momento, né, cara? é o momento, exatamente. E aí foi que eu fui o terceiro tipo de pai que eu falo, né, porque pra Fernanda eu fui um pai, pra Isabela eu fui outro pai, e para o Gustavo foi um terceiro tipo de pai, que eu comecei a me aproximar mais, fazer mais as coisas, tentar chegar mais cedo, determinadas coisas, não, deixa que o banho eu dou, muitas vezes, assim, estava fazendo alguma coisa ocupada em casa, ela ia dar banho, né, eu corria, eu tirava ela do banheiro e falava: "Não, deixa que o banho sou eu". O banho no Gustavo foi uma coisa que me aproximou muito dele. Até eu chegar ao ponto que a mãe foi tentar dar banho, eu falei assim: "Não, mãe, quem vai dar meu banho é meu pai". E aquilo foi muito legal pra mim, porque eu falei: "Caramba, quebrei a barreira". Porque, assim, eu estava de longe, foi legal porque o pau estava quebrando no banheiro, né. Falei: "Gente, o que que tá acontecendo? Por que o Gustavo tá chorando?". "Ah, porque eu quero dar banho e tá dizendo que não sou eu não, que é você". Eu falei: "Opa". E a partir daí, assim, a gente tá próximo, não existe mais essa resistência. Hoje o que existe é o seguinte, quando ele se vê numa situação onde ele não consegue resolver, é a mãe. Um determinado tipo de fome, se tá com sono não adianta, ele não dorme comigo. Algumas vezes eu falei: "Pô, Gustavo, vamos dormir comigo e tal, não sei o quê". Ele: "Tá, pai, eu vou dormir com você". Aí ele deita comigo, dá 10 minutos, ele levanta o pescocinho assim, olha pra minha cara, vê se eu não tô dormindo. Ele vai de fininho, passa por mim, ó, mete o pé. Trambiqueiro, né? Só Tá bom, pai, vou dormir com você. Ele ficou lá, já dormiu pra eu sair? Aí no dia seguinte eu começo a falar: "E aí, você dormiu com o papai, né?" Ele: "É, pai, você viu que eu dormi com você?" Aí ele fala: só que depois eu vim pra minha mãe. Eu já entendi que, tipo, Gustavo é mais grudado com a mãe, tá tudo certo. E, cara, assim, se eu puder dar uma dica pra quem tá começando, ou pra quem tá pensando em ter filho, eu vou na do Paulo, cara. Não existe momento certo pra ter filho.
Porque se, meu problema é financeiro, cara, se você quiser, eu sugiro que você tenha filho também. Se tiver tudo certo na sua família, você com sua esposa, sabe? Um teto aí estruturado, um ambiente familiar estruturado. Nada contra quem tem, né, produção independente, mas é pessoal aí que tem seu cônjuge e quer ter filho, cara, se quer, tenha logo. E assim, quanto mais cedo tiver, mais energia você tem para fazer as coisas, para correr atrás, para poder cuidar, para poder brincar. Porque é também que o Paulo falou, cara, se você tem mais grana, você vai gastar com coisas que você não pôde. Simples assim, se você tem mais, você vai gastar mais. Então, não existe o momento certo. Eu acho assim que quanto mais cedo a pessoa tiver filho, é melhor. Hoje até o cuidado que eu tenho com o Gustavo, às vezes eu penso assim que é um cuidado mais de avô do que de pai. Não que eu esteja tão velho assim, mas é porque a minha paciência com o Gustavo é paciência de avô. E o Gustavo, ele tem uma personalidade muito forte, ele só parece comigo fisicamente, né, Jair? Até fala que é o Alex Branco. E pelo toque também. E pelo toque, eu tenho um pouquinho de toque que a gente tá cortando aos poucos aí. Pouquinho. Mas aí, ele tem a personalidade muito, muito forte. Aí eu vou com toda a paciência, chamo ele, primeiro eu faço, respira, vai, puxa pelo nariz, solta pela boca. Aí termina o chororô, com 3 respiradas ele termina o chororô, eu falo, vai, o que foi? Então, assim, essa paciência tremenda com ele, eu acho que é mais uma pega de avô do que de pai, assim. E eu tô curtindo muito, porque o Gustavo é um menino incrível, assim. Se você que tá ouvindo esse programa ouviu uma frase do Alex, que é muitas vezes falta uma rede de apoio, de conversa, uma rede emocional para pais, é para isso que a gente gravou esse programa. No final, o Alex vai deixar o contato dele para quem quiser conversar. Vocês já conhecem todo mundo aqui, galera, porque a gente já gravou com esse mesmo time o programa de designers. Além de excelentes designers, esses caras tinham excelentes histórias de paternidade e excelentes experiências que a gente decidiu registrar para falar pela parte prática e por múltiplas perspectivas o que é ser pai e o que é a paternidade. Para isso que serve esse programa. Não chegamos a conclusão nenhuma, mas certamente... Vem pra piscina, galera. Você tem 4 referências agora para ouvir algumas coisas que foram diferentes, algumas coisas que foram comuns, mas você sai desse programa com mais referência do que quando você começou. Pessoal, obrigado. Aprendi com vocês hoje também, assim como eu espero que todo mundo que está ouvindo a gente aprendeu. Deixa o recado final de vocês para a gente poder finalizar. O recado final que eu quero deixar é o seguinte: para você ter sucesso aí na sua paternidade, lembre sempre de uma palavra: proximidade. Quanto mais você for próximo da sua esposa, quanto mais você for próximo do seu filho, mais você vai conhecer e mais sucesso você vai ter na paternidade. Seja próximo do seu filho em todas as fases, queira saber o que ele gosta, o que ele quer, o que ele sonha. Entenda que ele não é você. Por mais que ele se pareça com você, ele não é você. Ele tem a personalidade onde ele vai formar. E seja próximo, cara. Quanto mais próximo você for, mais ele vai saber que ele tem uma pessoa especial para poder contar e vai te procurar. É isso. Jaider? Cara, é uma frase que nem é minha, assim, eu já ouvi de alguém. Quando a gente tem filho, a gente quer levar o nosso padrão de vida, né, cara? A gente já pensa assim, não, que eu vou ter que trabalhar mais, porque eu vou ter que comprar um carro maior, que eu vou ter que colocar ele numa escola assim, assado, e não sei o que eu quero fazer uma conta na bolsa de investimento para ele, para poder ir fazer uma poupança aí. Aí você começa a pensar tudo, mas você sempre coloca o dinheiro na situação, cara. Eu acho que isso é uma coisa muito natural, mas assim, no final das contas, cara, o seu filho que espera de você é o seu tempo. Então, tudo que você fizer que vai encurtar esse tempo com ele, eu acho que é pior. O que o filho quer de você é tempo de qualidade mesmo. Então é isso. Paulão? Cara, a gente falou muito de mudança, né? A gente fala que muita coisa mudou, mas a gente precisa ser ativo nessa mudança, viver ela na prática de uma forma que a gente não estava acostumado a viver, porque para nós 4 aqui que nós somos empreendedores, se a gente pegar o maior projeto das nossas vidas e falar que a gente vai precisar trabalhar 48 horas seguidas, 72 horas seguidas, tenho certeza que a gente daria conta e faria o que fosse preciso para fazer.
Mas isso para nós, entre aspas, é fácil porque a gente está dentro de um sistema que a gente domina. A paternidade é um sistema que a gente não domina, mas exige de nós que a gente olhe a coisa de uma forma totalmente diferente. Como participante, a gente tem que esquecer, cara, muita coisa que a gente achava que era verdade. Existe uma coisa assim, vários cuspes que eu dei pro alto antes que eu era pai, caíram no meu olho depois da paternidade. Um deles, cara, é de achar que amamentar é fácil, amamentar é terrível, amamentar é torturante. Foi uma das experiências horríveis para minha esposa. Eu não tenho ideia do que ela sofreu, só vi porque foi ela que sofreu. E a gente realmente baixar a guarda e olhar, cara, poxa, muita coisa que eu achava que era verdade, não é verdade. Eu preciso aprender muita coisa, estar disposto a aprender isso. Há algum tempo eu fiz um curso, e que nesse curso a gente aprendeu a fazer análise de cenários, olhar para um lugar assim, cara, pô, o que está acontecendo? Olha, tem um sinalzinho ali, tem alguma coisa que não está dando certo na minha família, cara. A gente está brigando demais, a gente está discutindo por coisinha pouca, o neném está chorando muito, e não sei, cara, é entender que eu, como pai, também respondo por esse sistema familiar, e eu tenho como autor da resposta procurar uma solução para aquilo também. Realmente é desafiador. Mas é muito bom, galera. Vem que a piscina tá quentinha, delícia. Eu vou dizer algumas coisas óbvias aqui, mas eu acho que são importantes de ser ditas. Não é porque você virou pai que você ganhou superpoderes ou virou super-herói. Você vai precisar de ajuda, de toda ajuda que você puder ter à disposição, de família, de amigos. Educar alguém, criar alguém é uma das atividades, no mesmo ponto, mais nobres, mas mais complicadas que tem. Então não acho que você vai conseguir fazer tudo sozinho. Não se cobre tanto, porque você vai fazer cagada no caminho. Desde que você esteja interessado em fazer uma paternidade ativa, em melhorar, eventualmente você vai errar, eventualmente você não vai conseguir escovar o dente do seu filho, da sua filha como você gostaria, eventualmente a fralda vai vazar porque você não colocou com atenção, eventualmente você vai ter momentos de fraqueza que você vai falar, putz, você não é super-homem porque você virou pai. O que a gente está fazendo aqui é o exemplo do que você pode fazer com seus brother, que é, bicho, conversa. Você vai passar por um monte de coisa que talvez seja a primeira vez que você passou, e ter com quem conversar ajuda muito. Eu e o Jaider, a gente conversou muito por ser pais próximos. Pelo Jaider eu conheci o Paulo de maneira proativa, inclusive, quando ele soube que Lorena estava para nascer, ele me mandou um áudio falando, ó, Denis, a gente não é tão próximo, mas se você quiser conversar e tal, tamo aqui. O Paulo de nós, ele... Eu mudei um pouquinho a ideia depois que eu conversei mais com o Alex, mas assim, o Paulo de nós, ele é o mais carinhoso, né? Ele mandou uma mensagem falando assim, cara, olha, tô aqui que você precisar e tal, se quiser conversar, vamos trocar uma ideia. E, bicho, você vai aprender a ser pai sendo pai. Então você vai errar, não se cobra tanto, pede ajuda, que é a melhor coisa que você faz. Se você assumir que você não consegue tudo, você consegue pedir ajuda e saber onde é que você está errando antes de ser tarde demais. Pelo menos é isso que eu acho. Temos um programa, pessoal? Temos um programa. Certeza. Galera, obrigado de novo pela participação de vocês, tá? Foi massa. Isso, valeu, Obrigado. Valeu. Um abraço, gente. Obrigado, abraço, galera. Até mais. Até mais. Você tá falando comigo agora? É. Cara, assim, Começou agora, hein? Ajuda aí, galera. É bolsa, vai dar uma edição legal, hein? Piedade. Como é que é o nome do... É Renato? Renato, tem piedade aí, cara. Tá falando? Não, nem pescoço, não, cara. Não. É uma placenta. Tô zoando. Só contar uma história aqui, Denis, antes de ligar a gravação. O Alex uma vez foi colocar roupa no varal, ele me pediu. Amor, coloca a roupa no varal, por favor. Aí daqui 10 minutos volta, Alex. Amor, não quero precisar roupa tudo no varal, não. Ela falou, uai, eu sempre coloco tudo no varal. Chegou lá, as camisas todas esticadinhas no varal, assim, até o limite, assim, esticadinha. As peças menores para as maiores. Eu não vou falar nada não, porque aqui é assim também. Tá?